Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 15 de março de 2023. E vamos ao destaque do dia. Redução da violência com garantia de direitos e qualificação de profissionais. Lançado o PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. E presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que o objetivo é diminuir índices de violência, levando mais dignidade a quem precisa. O papel do Estado é o de cuidar das pessoas. A sociedade não está precisando só de mais polícia. A sociedade está precisando de mais Estado. Que o Estado interfira nas condições de vida das pessoas. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Começa o prazo para a declaração do imposto de renda. E no primeiro dia, mais de 1 milhão de contribuintes já enviam dados à Receita Federal. Márcia Fernandes. A declaração de imposto de renda neste ano conta com uma série de novidades. O contribuinte pode, por exemplo, utilizar a declaração pré-preenchida, onde já constam parte dos dados. E hoje é Dia do Consumidor. Vamos falar sobre garantia de direitos e proteção nas relações de consumo em uma entrevista ao vivo com o secretário nacional do consumidor, o Adi Damus. Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Hoje é Dia do Consumidor. Data para lembrar dos direitos e também dos mecanismos de proteção nas relações de consumo. A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, vem desenvolvendo ações educativas e de fiscalização para evitar abusos por parte de comerciantes e prestadores de serviços. Temas da nossa entrevista ao vivo de hoje com o secretário nacional do consumidor, o Adi Damus. Boa noite, secretário. Boa noite. Secretário, nesse Dia do Consumidor, a Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, está lançando boletins informativos sobre as empresas que mais tiveram reclamações no site consumidor.gov. E os números referentes a essas reclamações também. Como que esses boletins podem ser acessados pelo público e qual é a orientação? O consumidor deve procurar esses boletins, se informar sobre essas empresas antes de fechar contratos ou fazer compras? Muito boa pergunta. Olha, nós, na verdade, estamos relançando os boletins, né? Os boletins, eles eram editados, inclusive, mensalmente no passado, por motivos, enfim, que não vem ao caso aqui, até porque eu os desconheço. Passaram, não foram mais publicados e agora voltarão a ser, né? Nós editamos agora, né, dois boletins, né, relativos ao ano de 2022, com todos os registros, as ocorrências, enfim, as informações que nós consideramos importantes que o consumidor as tenha, né, para se informar, né? O nosso papel não é um papel meramente repressivo, né, de coibir práticas abusivas, de punir práticas abusivas. É esse, mas também tem um caráter pedagógico, né? É muito importante que os cidadãos e as cidadãs conheçam seus direitos, porque hoje nós vivemos uma sociedade de consumo, né? Todo mundo consome, todo mundo é consumidor, né? Com aquele padrão, com outro padrão, de acordo com o poder aquisitivo, de acordo com preferências, enfim, mas todo mundo é consumidor e consumidora. Mas é importante que se comece a pensar num consumo sustentável, num consumo que não leve à ruína pessoal, né, como nós temos hoje aqui no Brasil,
milhões de pessoas superendividadas porque simplesmente perderam o controle sobre o seu hábito de consumo, sobre o seu consumo. Mas no caso dos boletins, a ideia então é que as pessoas procurem saber quem são, se as empresas que elas estão contratando, por exemplo, estão entre as que têm mais reclamações? É importante que elas saibam, né? É importante que elas saibam quais setores são mais reclamados, porque ela começa a se identificar, não, isso aqui não é uma invenção da minha cabeça, né? Isso aqui, de fato, outras pessoas também reclamam. Não se trata aqui de crucificar as empresas, mas em relação às empresas, é importante que elas também tenham conhecimento de que há muitas reclamações contra elas, para elas aperfeiçoarem a sua prática, procurarem resolver, né, as demandas, as reclamações que as consumidoras e os consumidores fazem. Então, é no sentido de aperfeiçoar o sistema de consumo aqui no Brasil. E onde que essas informações podem ser acessadas? No site da Secretaria Nacional de Consumo. Perfeito. Secretário, nesse contexto de educação do consumidor, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor está lançando também 2 cursos. Um sobre proteção de dados e o outro sobre o mercado de combustíveis. Como é que funcionam esses cursos? Quem pode fazer? Onde as inscrições podem ser feitas? Olha, esses cursos eles são virtuais, né? Também no nosso site, né, as pessoas recebem as informações. Aí tem aquela questão do link, né, como se costuma fazer na internet. E o que nós queremos, né, não só em relação a esses temas que você mencionou, né, esses são os cursos que já estão prontos e vão começar a ser divulgados, vão começar a se abrir inscrições para que as pessoas tenham acesso. Agora, em relação a todos os temas relativos ao consumo, porque eu repito aqui, para nós é de crucial importância educar, né? Criar a cultura do consumo responsável, do consumo sustentável, né? Consumo que respeite o meio ambiente, consumo que respeite a dignidade da pessoa humana, né? E as pessoas estão precisando de informação, né? Muitas vezes, essa questão da proteção de dados, às vezes se exige, me informa aqui o CPF do seu filho, me informe aqui a idade do seu filho, né? As pessoas ficam, por que você está pedindo a idade do meu filho, né? Então, as pessoas têm que saber que ela não é obrigada a fornecer aquele dado e o serviço que ela quer contratar tem que ser prestado independentemente disso. Pois é, inclusive assim, o senhor está mencionando a importância do consumidor responsável, né? E no caso dos combustíveis, que também tem esse curso, a Senacom vem estimulando que as pessoas ajudem a fazer a fiscalização sobre o preço dos combustíveis para combater aí preços abusivos. Quais são as práticas que a Senacom tem observado por parte dos postos e como que os consumidores podem ajudar a fazer essa fiscalização? Olha, esse setor de combustíveis, né, ele sempre foi problemático aqui no Brasil. Desde que eu me entendo por gente, sempre há reclamações acerca de preço e acerca da qualidade do combustível, né? Então, é muito importante que os consumidores, isso os consumidores já fazem, né? Aquele que vai abastecer seu carro lá no posto de gasolina, quando eles percebe, ele sente que aquele aumento ali é indevido, é abusivo, é ilícito, né? Porque ele passou por um posto, o preço está X, passa por outro posto, o preço está 2 vezes mais, 1,5 vezes mais alto. E isso é muito comum aqui no Brasil, porque é um setor carteirizado. Então, a primeira atitude é pegar a nota fiscal, pedir a nota fiscal, comunicar ao PROCON, né? Ao PROCON da sua cidade, ao PROCON do seu estado. E, da nossa parte, nós vamos começar a efetivamente estudar esses preços. Dizer, porque às vezes há aumentos que são justificáveis, né? Alterou lá a paridade internacional, houve aumento de tributos. Então, há aumentos que se justificam, mas muitas vezes não se justificam, são aumentos abusivos. E nós temos que dizer para o consumidor, olha, esse aumento é abusivo. Não poderia ter ultrapassado esse limite. Agora, para isso, nós precisamos de informação técnica. E, nesse sentido, nós vamos firmar aí além do curso, nós vamos firmar um termo de cooperação técnica com o CAD, para exatamente nós termos essa dimensão de como os preços de combustíveis se formam aqui no Brasil. E informar os consumidores.
Perfeito. Secretário, ainda temos aí um minutinho e acho que dá para falar sobre a plataforma consumidor.gov. Quais são as ferramentas que o consumidor encontra nessa plataforma e o acesso é só pelo site ou tem também aplicativo? Por enquanto, o acesso é pelo site, mas vai ter aplicativo. Tá? E nós estamos, o consumidor.gov, ele visa exatamente a permitir aos consumidores que falem diretamente com as empresas, né? Lá ele coloca a ocorrência, ele diz qual é a reclamação, né? Qual é a sua demanda, né? E as empresas registradas, elas têm a oportunidade, né, de resolver o problema. E a taxa de resolutividade, né, no nosso sistema é alta, né? É alta. Agora, só com as empresas registradas, né? E o que nós pretendemos aqui, para encerrar, nós pretendemos aqui ao longo da nossa gestão começar a chamar as empresas mais reclamadas para uma conversa, para um diálogo e, se for o caso, para um termo de ajustamento de conduta, né? Para que aquelas práticas mais recorrentes, as empresas reconhecerem que são práticas que não estão sendo aceitas, né, pelo universo dos consumidores, se comprometerem a não praticar mais essas medidas que atentam contra o Código Nacional do Consumidor. O site é consumidor.gov.br. Tá certo, nós conversamos com o secretário nacional de Defesa do Consumidor, o Adi Damus. Obrigada pela entrevista aqui à Voz do Brasil, secretário. Obrigado a vocês, a todos os seus ouvintes, suas ouvintes. Muito obrigado. Combater a violência contra a mulher, o racismo, a criminalidade nos territórios com altos índices de violência. Investir na formação das polícias e também em cidadania para os presos e reinserção social para quem sai da cadeia. Essas são algumas das metas do PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. O programa foi criado em 2007 e agora está sendo reformulado pelo governo federal. Inicialmente vão ser investidos 700 milhões de reais nas ações voltadas à segurança pública. É tempo de se levantar, clamar por uma mudança e fazer nossas vozes serem ouvidas, porque são eles que são chamados de heróis, mas é nas minhas costas que ficam as marcas das feridas. Só queremos paz. Fazer um churrasco com a família num domingo de tarde e ver nossas crianças soltando pipa. Sabe por quê? Porque eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Esse pedido de basta à violência, feito por jovens da favela da Maré do Rio de Janeiro, deu início ao relançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. O PRONASSE será executado